Oi, gente, eu aqui mais uma vez. Parece que eu gostei, né, de fazer vídeo. Fiz aquele ontem e eu gostei e tô aqui fazendo um outro. Daquele mesmo jeitinho, pedindo desculpa, porque eu não coloco filtro. Eu gosto de mostrar como eu sou, na real, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre marcas. Marcas de coisas que ficaram marcadas na vida da gente. Marcas de uma forma geral e provavelmente eu consiga saltar um pouquinho do assunto. E por falar em marcas, né? A gente já não tem mais 20 aninhos. E eu não tenho vergonha, pelo contrário, de falar que eu já posso considerar que já faço em maio 62. Que legal, né? Legal porque eu tô viva. Quem não tem essa idade é porque já se foi. Por algum motivo, Deus sabe. Eu vou contar aqui uma passagem de quando eu estudava, quando eu era criança. E que ficou marcado, assim como muitas outras coisas que ficaram marcadas na minha vida. Eu sempre fui de uma família muito humilde. Eu não vou dizer pobre, porque pobre para mim não é uma pessoa que não tenha dinheiro. Não ter dinheiro é simplesmente não ter dinheiro. Pobre para mim é quando a pessoa é pobre de espírito, de caráter, dessas coisas, sabe? Então, eu me considero uma pessoa rica, mas não tenho dinheiro. E eu lembro, nessa ocasião, eu estava no primário, primeira, segunda série, e eu lembro de uma professora, que eu tive várias, posso citar até o nome de, pelo menos, quase todas, mas eu não lembro qual foi que me falou isso. Quer dizer, falou para a classe toda, né? Que tinha crianças, elas, coitadinhas, não tinham culpa, né? Assim, da mesma classe social que eu, mas que iam sujinhas, né? Às vezes até com cheiro de urina, essas coisas, né? Que quem já quem trabalha ou quem já trabalhou, eu no caso trabalhei numa escola, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Que existem famílias assim, que não liga muito para essas coisas. E essa professora, ela falava assim pra gente: venham rasgados, venham com roupas furadas, mas venham limpos. Eu nunca me esqueci disso. E minha mãe sempre cuidou muito bem da gente. Isso eu posso dizer. Eu ia de penteadinho, eram 2 cocôzinhos assim, um de um lado e outro do outro, para não pegar piolho. Que escola tem muito disso. E eu era muito clarinha, muito russa. Aí era até difícil de encontrar piolhos em mim, porque eles acabavam invejando de mim, eles eram lourinhos como eu. Então eu sempre ia de cabelinho preso. Eu não tinha condição financeira
boa. Mas eu ia limpa. Minha mãe cuidava da gente. Quando eu falo de limpeza, entra um pouco a parte de preconceito. E eu acho que com isso que a professora disse, no passar dos anos, eu fui aprendendo outras coisas dentro disso que ela falou. E me entrou esse tal de preconceito. Então, tem pessoas que falam, eu não tenho preconceito. Tem, todo mundo tem, um certo preconceito tem. Mas um dos principais preconceitos que eu tenho é justamente de pessoa suja. E eu, quando digo suja, é suja de toda forma. Principalmente no caráter, porque o caráter da outra pessoa a gente não vai endireitar. Tem que partir dela. Mas tratando de sujeira, a pessoa não ser limpa, você até consegue ajudar, né? Se for sua amiga, então você tem a liberdade de chegar perto dela e falar: fulana, vamos tomar um banhozinho, vamos passar um perfuminho. Eu tô falando assim, mas isso não acontece na minha vida. Eu até então não precisei falar isso pra ninguém. Mas eu tenho esse preconceito de pessoa suja, fisicamente e de alma. E eu disse no início, né, que de um assunto ia acabar passando para outro. E agora eu entrei em alma. Você já ouviu falar em alma branca, alma preta, alma indígena, alma mulata? Eu nunca ouvi. Se você ouviu, você me passa depois. Então, para eu deixar aqui, para finalizar, porque se deixar, né, eu costumo dizer que eu sou que nem metralhadora. Puxa o gatilho e dispara. Falo para burro. Então, para encurtar aqui, o que eu quero deixar para vocês no dia de hoje é que, na verdade, se tratando de almas, de pessoas e de preconceitos, vamos parar com esse tal de racismo. Sabe por quê? Porque não existe. Se não existe alma branca, alma preta, alma de qualquer cor, é uma coisa só, nós somos uma coisa só. Existe somente uma raça, a mestiça. Todos nós somos mestiços. Então vamos parar e vamos pensar nisso. Apesar de que época de escola a gente não aprendeu muito bem assim, não, né? A gente aprendeu as raças, né? Indígenas, preto, branco, mulato, mameluco, raça amarela, mas não. A gente aprendeu errado. Como muita coisa a gente aprendeu errado. E com o passar do tempo, a gente aprende com a vida. E raça, existe só uma. É a mestiça. Todos nós temos um pouquinho de cada raça, né? Entre aspas.
Sabe por quê? Porque na hora que adoece, ninguém adoece diferente do outro. Na hora de ir ao banheiro é igual. Na hora que morre é igual. A cor do sangue é igual. A cor das fezes é igual. O suor. Então por que isso tudo, gente? Por que isso tudo? Para e pensa um pouquinho. E não pensa comigo, não. Pensa com Deus. Porque Ele quer isso. Essa unificação. Os negros têm que parar com isso de achar que... porque ele é racista. Que isso? Se posicione. Você é gente. Você é mestiço como eu. Eu tenho um pouquinho de negro, eu tenho um pouquinho de índio, eu tenho um pouquinho de tudo. O importante é você ter Deus aqui dentro de você. E não ficar se importando com essas coisas. E não é lição de moral que eu tô dando não, tá, gente? Quem sou eu? Quem sou eu? Tem muita vida aí pela frente. Quem sabe Deus. Então, enquanto há vida, há muito o que aprender. Você pode ter 100 anos de idade, mas se você continuar vivendo, você ainda vai aprender. Bullying é de uns aninhos pra cá. No meu tempo não tinha. Eram apelidos. Hoje em dia não se fala em apelido, se fala em bullying. Oh, meu Deus! Como me bulinaram! E eu tô aqui. Pra mim não faz diferença. Porque aí entra aquilo que eu falei ontem. O importante é o que você é e o que você faz para as pessoas. Não importa o que elas são para você e para os outros, e não importa o que ela faz. Fiquem na paz. Abraço fraterno. Beijo. Boa tarde.